Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele acorda de um sono profundo e percebe uma verdade brutal. Ele tem vivido como um estranho dentro da própria existência. Por anos, talvez décadas, permitiu que forças externas moldassem seus pensamentos, seus sonhos, suas decisões. Viveu como um fantasma, ocupando um corpo que deveria ser um templo de poder. Napoleon Hill descobriu algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o potencial humano. Depois de estudar mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos de sua época, ele percebeu que existe uma diferença abissal entre aqueles que conquistam tudo o que desejam e aqueles que passam a vida inteira desejando conquistar. Essa diferença não está no talento, não está na sorte, não está nas circunstâncias de nascimento. Está em algo muito mais profundo e poderoso: a capacidade de dirigir a própria mente com precisão cirúrgica. Os conquistadores aprenderam a ser mestres absolutos de seus pensamentos. Os derrotados continuam sendo escravos deles. Neste exato momento, enquanto você respira, sua mente está criando sua realidade futura. Cada pensamento que você permite habitar sua consciência é uma semente plantada no jardim do seu destino. Se você planta sementes de grandeza, colherá grandeza. Se planta sementes de mediocridade, colherá mediocridade. Se planta sementes de derrota, colherá derrota. Mas aqui está o que a maioria das pessoas nunca compreende. Você tem o poder absoluto de escolher que sementes plantar. Você não é vítima dos seus pensamentos. Você é o jardineiro supremo da sua mente. Cada momento de consciência é uma oportunidade de plantar algo extraordinário ou de permitir que ervas daninhas tomem conta do seu jardim mental. Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, revelou para Hill seu segredo mais valioso. Ele disse: "Eu me tornei rico não porque eu sabia fazer aço, mas porque eu aprendi a fazer minha mente trabalhar para mim em vez de contra mim." Carnegie compreendeu que a mente humana é a ferramenta mais poderosa já criada no universo. Quando você olha ao seu redor e vê edifícios magníficos, tecnologia avançada, obras de arte inspiradoras, você está vendo manifestações físicas de mentes humanas direcionadas com propósito. Tudo que existe no mundo material foi primeiro criado no mundo mental. Sua vida atual é o resultado direto dos pensamentos que dominaram sua mente até agora. Isso significa que, se você não está satisfeito com sua vida atual, você tem o poder de mudá-la completamente redesenhando seus padrões mentais. Mas isso requer algo que poucos estão dispostos a fazer: assumir responsabilidade total pelos próprios pensamentos. A maioria das pessoas prefere culpar circunstâncias do que assumir controle da própria mente. Hill descobriu que todos os grandes realizadores desenvolveram o que ele chamou de propósito principal definitivo. Não era apenas um objetivo vago ou um desejo passageiro. Era uma obsessão sagrada que consumia cada célula do seu ser, que coloria cada decisão, que direcionava cada ação. Era um fogo interno que nunca se apagava. Thomas Edison tinha um propósito definitivo: iluminar o mundo. Henry Ford tinha um propósito definitivo: colocar um automóvel ao alcance de cada família americana. John D. Rockefeller tinha um propósito definitivo: criar sistemas que alimentassem as massas. Cada um deles desenvolveu uma clareza cristalina sobre o que queria alcançar. Mas você precisa compreender a diferença entre desejo e propósito definitivo. Desejo é emocional, instável, dependente de circunstâncias favoráveis. Propósito definitivo é racional, inabalável, criador de circunstâncias favoráveis. Desejo sussurra: eu gostaria. Propósito definitivo declara: eu farei. Quando você desenvolve um propósito principal definitivo, algo extraordinário acontece em sua psique. Todas as suas faculdades mentais se alinham como soldados em formação de batalha. Sua imaginação para de desperdiçar energia em fantasias inúteis e começa a trabalhar incansavelmente na construção de planos práticos para alcançar seu objetivo. Sua vontade deixa de ser fraca e vacilante e se torna uma força de aço temperado. Sua intuição se aguça como um radar supersensível, captando oportunidades que antes passavam despercebidas. Sua energia se multiplica, porque agora ela tem direção definida. Você para de ser uma folha ao vento e se torna um míssil teleguiado. Hill observou que quando uma pessoa desenvolve clareza absoluta sobre o que quer, o universo inteiro parece conspirar para ajudá-la. Ele chamou isso de inteligência infinita,
uma força misteriosa que responde ao propósito definido com sincronicidades impressionantes, coincidências favoráveis, encontros providenciais. Carnegie explicou que quando ele se tornou absolutamente claro sobre seu objetivo de construir um império do aço, começaram a aparecer em sua vida as pessoas certas, no momento certo, com as informações certas, com os recursos certos. Não era sorte, era a lei natural do universo respondendo à clareza cristalina de sua intenção. Isso acontece porque quando sua mente está totalmente focada em um objetivo específico, você desenvolve o que Hill chamou de consciência de sucesso. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que sua mente dispersa não conseguia captar. Seu cérebro se torna como um ímã poderoso. Mas deixe-me alertá-lo sobre algo crucial. Essa força funciona tanto para construir quanto para destruir. Se você mantém sua mente constantemente focada em medos, preocupações e expectativas negativas, o universo também conspirará para materializar essas condições. A lei é imparcial. Ela manifesta aquilo em que você mais se concentra. Por isso, Hill enfatizava tanto a importância da autossugestão. Ele descobriu que todos os grandes realizadores desenvolveram o hábito sagrado de programar suas mentes através de afirmações poderosas, repetidas com emoção intensa e convicção inabalável. Não eram palavras vazias. Eram comandos diretos ao subconsciente. Seu subconsciente é como um servo absolutamente obediente. Ele não questiona, não julga, não argumenta. Ele simplesmente executa as ordens que recebe da mente consciente. Se você programa, eu sou capaz de alcançar qualquer objetivo que definir, ele trabalhará incansavelmente para tornar isso realidade. Se você programa, eu nunca consigo nada, ele também trabalhará incansavelmente para confirmar essa crença. Seu subconsciente não tem preferência. Ele é um mecanismo neutro que manifesta qualquer programa que você instalar. A pergunta é: que programas você está instalando na sua mente a cada dia? Edison passava horas diárias programando sua mente com afirmações sobre suas capacidades inventivas. Ford constantemente reafirmava sua visão de democratizar o transporte. Rockefeller repetia mantras sobre sua capacidade de criar abundância. Eles entendiam que controlar a mente é controlar o destino. Mas essa programação precisa ser feita com precisão científica. Não adianta repetir mecanicamente palavras positivas se no fundo você não acredita nelas. Seu subconsciente detecta instantaneamente a incongruência e rejeita a programação falsa. Você precisa construir uma convicção genuína, baseada em conhecimento sólido. Hill ensinou que fé verdadeira não é crença cega. É visualização persistente de um objetivo já alcançado. É a certeza científica de que, se você aplicar causas corretas, inevitavelmente obterá efeitos corretos. É a confiança baseada na compreensão de leis naturais imutáveis que governam o sucesso. Uma dessas leis fundamentais é que pensamentos dominantes sempre se materializam em realidade física. Sempre, sem exceção. Pode demorar dias, meses, anos, mas se um pensamento for alimentado consistentemente com emoção intensa e expectativa positiva, ele inevitavelmente se manifestará no mundo material. Isso significa que você está literalmente criando seu futuro neste exato momento através dos pensamentos que escolhe alimentar. Se agora você está pensando em limitações, está moldando um futuro limitado. Se está pensando em possibilidades infinitas, está moldando um futuro de possibilidades infinitas. A tragédia da humanidade é que a maioria das pessoas nunca assume essa responsabilidade suprema. Elas permitem que suas mentes sejam campos de batalha caóticos, onde pensamentos aleatórios lutam por atenção. Desperdiçam o poder mais precioso que possuem em preocupações inúteis, ressentimentos tóxicos e medos imaginários. Mas você pode escolher ser diferente. Você pode decidir, neste instante, se tornar o maestro absoluto da sua própria sinfonia mental. Pode estabelecer que cada pensamento permitido em sua mente será um tijolo cuidadosamente selecionado na construção do palácio dos seus sonhos. Hill descobriu que existe uma diferença abissal entre pessoas que simplesmente desejam sucesso e pessoas que se comprometem irrevogavelmente com ele. As primeiras ficam eternamente presas em ciclos de tentativa e desistência. As segundas desenvolvem persistência,
a qualidade suprema que separa campeões definitivos de eternos perdedores. Persistência não é teimosia cega ou esforço desordenado. É compromisso inteligente alinhado com propósito claro. É a recusa absoluta de aceitar fracasso permanente. É a capacidade alquímica de transformar cada revés em aprendizado valioso, cada obstáculo em oportunidade disfarçada. Edison experimentou milhares de filamentos antes de criar a lâmpada incandescente perfeita. Mas ele jamais interpretou essas tentativas como fracassos. Para sua mente programada para o sucesso, cada experimento era informação preciosa sobre como não fazer uma lâmpada. Cada teste o aproximava inexoravelmente da solução final. Essa é a diferença fundamental entre uma mente condicionada para vencer e uma mente condicionada para desistir. A mente vitoriosa interpreta obstáculos como testes temporários que fortalecem sua determinação. A mente derrotista interpreta obstáculos como sinais divinos de que deve abandonar seus sonhos. Hill observou algo fascinante. A maioria das pessoas desiste precisamente quando está prestes a alcançar o sucesso. Elas escavam em busca do ouro, encontram resistência crescente e abandonam a missão. Se cavassem apenas mais alguns centímetros, descobririam o tesouro que buscavam há tanto tempo. Por isso, um propósito definitivo é absolutamente crucial. Quando você tem um porquê suficientemente poderoso, você inevitavelmente encontrará o como. Quando sua missão é maior que seus medos, você desenvolve coragem sobre-humana. Quando sua visão é mais cristalina que suas circunstâncias atuais, você desenvolve persistência inquebrantável. Mas Hill também descobriu que nenhum grande sucesso jamais foi conquistado individualmente. Todos os gigantes que ele estudou desenvolveram o princípio do mastermind, grupos de pessoas unidas em perfeita harmonia de propósito para alcançar objetivos definidos coletivamente. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia absoluta, elas criam uma terceira mente invisível, mais poderosa que a soma aritmética das partes. Essa mente coletiva tem acesso a conhecimento, criatividade e poder que nenhuma mente individual conseguiria alcançar trabalhando isoladamente. Carnegie construiu seu império do aço cercando-se de homens brilhantes que compartilhavam sua visão e complementavam suas habilidades naturais. Ford revolucionou a indústria automobilística criando equipes de especialistas que pensavam e operavam como uma única mente poderosa. Edison desenvolveu suas invenções mais importantes trabalhando com colaboradores que amplificavam seu gênio natural através de conhecimentos especializados. Cada um deles compreendeu que a associação inteligente multiplica exponencialmente o poder individual. Isso significa que uma das decisões mais importantes da sua vida é escolher meticulosamente as pessoas com quem você associa sua mente. Se você se rodeia de pessimistas crônicos, críticos, destrutivos e pequenos pensadores, sua mente inevitavelmente absorverá essas influências tóxicas como uma esponja. Se você se cerca de visionários inspiradores, realizadores consistentes e grandes pensadores, sua mente naturalmente se expandirá para operar em frequências mais elevadas. Existe uma lei magnética de atração mental. Mentes similares se atraem automaticamente através de ressonância vibratória. Quando você eleva conscientemente seus padrões de pensamento, você automaticamente atrai pessoas que operam nesses mesmos níveis elevados. Quando você rebaixa seus pensamentos para frequências inferiores, você magnetiza pessoas que vibram nessas frequências destrutivas. Por isso é fundamental que você se torne extremamente seletivo sobre tudo que permite entrar em sua mente sagrada. Cada livro que você lê, cada filme que assiste, cada conversa em que participa, cada pessoa com quem passa tempo, tudo isso programa sua mente de forma sutil, mas profundamente poderosa. A maioria das pessoas é completamente inconsciente sobre essas influências ambientais. Elas consomem mentalmente qualquer lixo que cruze seu caminho, como se suas mentes fossem latas de lixo públicas. E depois se perguntam por que se sentem pessimistas, confusas, sem direção clara na vida. Mas quando você assume controle consciente e deliberado sobre todas as influências que alimentam sua mente, quando se torna um consumidor extremamente seletivo de informação e associação humana, sua vida se transforma de maneiras que pareciam impossíveis antes. Você desenvolve o que Hill chamou de consciência de sucesso, uma mentalidade magnética que automaticamente atrai sucessos crescentes em todas as dimensões da existência. Sua mente se torna um ímã poderoso para oportunidades, recursos,
pessoas e circunstâncias que aceleram sua jornada rumo aos objetivos definidos. E aqui está algo que revolucionará completamente sua perspectiva sobre competição. Não existe competição real no nível supremo de excelência. Quando você desenvolve seus talentos únicos até o ponto de maestria absoluta, quando se torna a melhor versão possível de si mesmo, você transcende completamente a competição. Você cria seu próprio mercado exclusivo. Você não precisa competir com ninguém porque se tornou absolutamente incomparável. Carnegie não competia com outros magnatas. Ele operava em uma categoria própria. Edison não competia com outros inventores. Ele criava categorias inteiramente novas. Hill percebeu que todos os verdadeiros gigantes desenvolveram suas individualidades únicas até níveis extraordinários. Eles não tentaram ser versões baratas de outras pessoas. Descobriram seus dons naturais distintivos e os desenvolveram com dedicação obsessiva até alcançarem patamares de maestria que poucos ousam imaginar. Ford não tentou imitar outros industriais. Rockefeller não copiou outros magnatas do petróleo. Cada um descobriu sua singularidade inata e a desenvolveu com paixão incandescente. Quando você faz isso, quando para de tentar ser como outros e começa a desenvolver sua originalidade, você se torna uma força da natureza. Porque no fundo da realidade, o mundo não precisa de mais uma cópia medíocre de alguém que já existe. O mundo está desesperadamente faminto pela versão original e autêntica de você. Precisa dos seus talentos únicos, da sua perspectiva singular, da sua contribuição irreplicável para o progresso da humanidade. Mas descobrir e desenvolver essa singularidade exige algo que poucos têm coragem de enfrentar. Autoanálise brutal e honesta, combinada com desenvolvimento pessoal disciplinado e sistemático. A maioria das pessoas jamais investe tempo real em conhecer profundamente suas próprias naturezas. Elas vagam pela existência no piloto automático, reagindo mecanicamente às circunstâncias externas, seguindo multidões sem questionar, conformando-se com padrões impostos por outros. Vivem e morrem como estranhas para si mesmas, desperdiçando completamente seus potenciais únicos. Hill ensinou que autoconhecimento profundo é a fundação inabalável de todo sucesso genuíno e duradouro. Você não pode dirigir efetivamente algo que não compreende completamente. Precisa conhecer suas forças naturais, suas limitações atuais, seus valores fundamentais, suas motivações mais profundas. Quando você desenvolve essa clareza cristalina sobre sua própria natureza, quando alinha perfeitamente seus objetivos com sua autenticidade essencial, você libera um poder interno que antes permanecia completamente adormecido. Para de lutar contra si mesmo e começa a fluir em harmonia total com suas capacidades inatas. Mas talvez a descoberta mais importante de Hill foi esta: sucesso verdadeiro não é apenas sobre conquistar objetivos externos como dinheiro, status ou reconhecimento público. Sucesso real é sobre transformar-se na pessoa extraordinária que você nasceu para ser. É sobre expandir continuamente sua capacidade de contribuir valor genuíno, de criar impacto positivo, de fazer diferença significativa no mundo. Quando você se foca obsessivamente apenas em conseguir coisas materiais, você pode até alcançar esses símbolos externos, mas provavelmente se sentirá profundamente vazio por dentro, porque essas conquistas externas são apenas reflexos superficiais. O verdadeiro tesouro está sempre na jornada interior de transformação pessoal contínua. Cada desafio que você supera com dignidade o fortalece permanentemente. Cada medo que você vence com coragem expande para sempre seus horizontes. Cada habilidade que você desenvolve através de prática disciplinada aumenta exponencialmente seu valor como ser humano. Cada contribuição genuína que você oferece ao mundo enriquece profundamente sua própria alma. O processo de crescimento é simultaneamente a jornada e o destino. Hill observou que os homens verdadeiramente extraordinários que estudou não eram motivados principalmente por ganho pessoal egoísta. Eram impulsionados por missões transcendentes muito maiores que eles próprios. Carnegie queria construir a infraestrutura que permitiria à América se tornar uma potência industrial mundial. Ford sonhava em democratizar completamente o transporte, colocando mobilidade ao alcance de cada família trabalhadora. Edison estava obcecado em iluminar o mundo inteiro,
trazendo luz para cada canto escuro do planeta. Suas ambições pessoais estavam integradas com visões grandiosas de progresso humano coletivo. Quando você conecta harmoniosamente seus objetivos pessoais com algo infinitamente maior que você mesmo, quando encontra uma missão sagrada que genuinamente serve ao avanço da humanidade, você acessa uma fonte inesgotável de motivação pura e energia vital. Você para de trabalhar apenas por recompensas materiais e começa a trabalhar movido por propósito transcendente. E quando você trabalha inspirado por propósito maior, quando se torna conscientemente um instrumento de progresso evolutivo, o universo inteiro conspira misteriosamente para apoiar seus esforços. Oportunidades extraordinárias aparecem de lugares completamente inesperados. Pessoas ideais surgem providencialmente no momento exato em que você mais precisa delas. Recursos necessários se materializam quase magicamente quando sua necessidade é mais urgente. Portas se abrem onde antes havia apenas paredes sólidas. Isso não é pensamento mágico ou superstição primitiva. É uma lei natural observável e demonstrável, quando você alinha completamente sua vida individual com o fluxo evolutivo maior do universo, quando se torna genuinamente uma força construtiva para o bem comum, você automaticamente recebe apoio de fontes visíveis e invisíveis. Mas tudo isso, absolutamente tudo, começa com uma decisão. Uma única decisão que pode transformar completamente o curso da sua existência. A decisão de parar definitivamente de viver como vítima passiva das circunstâncias e começar a viver conscientemente como arquiteto ativo do seu próprio destino. A decisão de parar completamente de desperdiçar o poder supremo da sua mente e começar a direcioná-lo com precisão laser. A decisão de parar de seguir multidões cegas e começar corajosamente a seguir sua visão interior mais autêntica. A decisão de assumir responsabilidade total pela qualidade da sua vida. Essa decisão transformadora não pode ser tomada pela metade ou com reservas mentais. Não pode ser uma tentativa tímida ou um experimento casual. Tem que ser um compromisso absoluto, irrevogável, definitivo, uma linha indelével na areia da consciência que você jamais permitirá que seja cruzada de volta. Hill chamava isso de queimar as pontes atrás de você. Quando você se compromete verdadeira e totalmente com um objetivo definido, quando remove conscientemente todas as rotas de escape mental, quando torna o sucesso sua única opção viável, você libera poderes internos que não sabia que possuía. Porque quando você genuinamente não tem para onde voltar, você encontra maneiras criativas de seguir em frente. Quando você não pode desistir, você descobre recursos internos que estavam completamente adormecidos. Quando você torna a vitória absolutamente obrigatória, você se torna praticamente invencível. E neste momento exato, enquanto estas palavras penetram sua consciência, você está diante dessa escolha suprema que definirá todo o restante da sua jornada terrena. Pode continuar vivendo exatamente como tem vivido, deixando a vida acontecer com você, reagindo passivamente às circunstâncias. Pode continuar aceitando mediocridade como seu padrão normal, desperdiçando seus talentos únicos, adiando indefinidamente seus sonhos mais profundos. Ou pode decidir, neste instante sagrado, assumir controle absoluto e irrevogável do seu destino através do poder supremo da sua mente direcionada. Pode escolher desenvolver um propósito principal definitivo que incendeia completamente sua alma e reorganiza toda a sua existência. Pode escolher programar sistematicamente sua mente para o sucesso através de autossugestão disciplinada e científica. Pode escolher desenvolver persistência inquebrantável diante de qualquer obstáculo que a vida possa apresentar. Pode escolher cuidadosamente cercar-se apenas de pessoas que elevam sua consciência e amplificam seus poderes naturais. Pode escolher transformar-se na versão mais extraordinária de si mesmo, desenvolvendo seus talentos únicos até níveis de maestria que inspiram reverência. Pode escolher alinhar sua vida com uma missão transcendente que contribui genuinamente para o progresso da humanidade. Mas lembre-se desta verdade fundamental. Conhecimento sem aplicação consistente é completamente inútil. Inspiração sem ação disciplinada é apenas entretenimento momentâneo. Você pode memorizar todos os princípios universais do sucesso, mas se não os aplicar religiosamente todos os dias, eles não valerão absolutamente nada. O poder supremo de transformação está literalmente em suas mãos neste momento. A escolha definitiva é exclusivamente sua. O momento da decisão é exatamente agora. Não amanhã, não na próxima semana,
não quando as condições ficarem mais favoráveis. Agora, sua mente é genuinamente o instrumento mais sofisticado e poderoso que já existiu no universo conhecido. Use-a conscientemente com reverência e gratidão. Direcione-a intencionalmente com precisão científica. Programe-a sistematicamente com visões de grandeza. E então observe com admiração crescente enquanto sua vida se transforma de maneiras que você jamais imaginou serem possíveis. O futuro extraordinário que você merece por direito divino está esperando pacientemente sua chegada, mas ele nunca virá até você por conta própria. Você tem que caminhar corajosamente em sua direção, através do poder absoluto da sua mente direcionada, com um propósito principal definitivo. A jornada épica da sua transformação começa precisamente agora, com o próximo pensamento que você escolher alimentar.